Boa tarde a todos. Conforme estava no nosso cronograma, iremos iniciar às 16 horas a nossa palestra. Vamos lá. A Semana do Sono é uma ação promovida pela Associação Brasileira do Sono, ABS. Acontece no mês de março em todo o território nacional anualmente. O objetivo é trazer conhecimento científico para a população, informando e educando sobre a importância do sono para a saúde e qualidade de vida. Aqui no Acre, a ABS é representada pelo grupo de 3 profissionais. Sulema Vasconcelos, que é enfermeira, doutora em ciências, docente na Universidade Federal do Acre, UFAC, e presidente da Associação Brasileira do Sono, Regional Acre. Poliana Bezerra, enfermeira, doutora em Saúde Pública e Meio Ambiente, docente na Universidade Federal do Acre, UFAC, e Emanuela dos Santos, enfermeira do trabalho, doutora em Saúde Coletiva e docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, o IFAC. Para o ano de 2021, devido às condições impostas pela pandemia da Covid-19, a Semana do Sono traz o tema Sono Bom, Futuro Saudável, com foco em atividades voltadas para a população que teve a rotina e, consequentemente, o sono comprometido, como é o caso da população de estudantes e professores. Nesse sentido, juntamente com a professora Emanuela Santos, nosso grupo de professores organizou esse projeto de extensão com as seguintes temáticas: sono e aprendizagem no ensino remoto, muito bem conduzida ontem pela doutora Emanuela Santos, e o ensino remoto e o sono do professor, que será conduzida hoje pelas doutoras Sulema Vasconcelos e Poliana Bezerra. Os nossos avisos. Pedimos para que os presentes assinem a lista de presenças através do link, que será disponibilizado agora no chat, aqui ao lado, para fins de certificação, e as perguntas poderão ser digitadas no chat, e ao final teremos um tempo para discussão, e com certeza as palestrantes terão o maior prazer em responder. Agora passo a palavra para a doutora Sulema Vasconcelos e Poliana Bezerra para a apresentação dessa tarde. Obrigada. Obrigada. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, finalizando as nossas atividades aqui no Acre, relativas à Semana do Sono. Hoje, especialmente, de 19 de março, é o Dia Mundial do Sono, então, em todo o mundo estão sendo realizadas atividades para que nós possamos divulgar a importância do sono para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, é um prazer finalizar essas atividades aqui junto com a Poliana e discutirmos um tema para mim que é tão caro, o sono, e também pelo fato de eu ser professora e eu ter estar passando por todas essas, tudo que a pandemia trouxe de impacto na nossa vida e no nosso sono. Então, para mim é muito interessante, é muito bom discutir junto com, tenho certeza que tem vários colegas aqui, discutir um pouco, refletir um pouco como a pandemia trouxe impactos na nossa vida e, consequentemente, no nosso sono, mas também o que é que nós podemos fazer para melhorar também alguns hábitos de vida, entre eles o sono. Eu gostaria de saber, a Poliana gostaria de fazer algum comentário, também gostaria de se apresentar um pouco, ou se eu já posso iniciar e ela vai me ajudando aqui na condução das atividades. A Poliana acabou de entrar. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, eu estou em 2. Eu tive que entrar em um mais rápido, só que aí eu fico sem áudio. Aí no que eu tenho áudio, ele é mais lerdinho. Mas estou aqui agora. Gostaria de dar boa tarde a todos, boas-vindas. Muito obrigada pelo prestígio de vocês. E eu estarei dando suporte, digamos assim, né, ao final das perguntas, dos questionamentos. E aí a gente fica agora com a apresentação da professora Sulema. Muito obrigada, Poliana, pode... E aí, durante a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Eu gostaria que hoje fosse mais uma conversa do que uma palestra em si, mas que a gente possa, seja um momento de reflexão, de discussão, que nós possamos discutir acerca do tema que a gente vai abordar aqui hoje. Então,
Então, vou iniciar aqui a apresentação. Olha só, os desafios do remoto, que a gente vai tentando apresentar e ele não... Pronto, acho que deu certo. Vou colocar na tela cheia. Por favor, caso não esteja passando os slides, vocês me avisem se todo mundo estiver vendo o slide. Está certinho? Todo mundo está vendo? Tá ótimo, Su. Então, ótimo. Então, aqui só para uma apresentação, então, essa atividade, então, é um prazer realizar essa atividade da Associação Brasileira do Sono, juntamente com o IFAC, em parceria com o IFAC. Então, essas parcerias engrandecem muito as nossas atividades e nós conseguimos atingir um público cada vez mais maior e mais diverso, e é isso que a gente quer, divulgar as ações da Associação Brasileira de Sono. Então, dando continuidade, então, o nosso tema que é apresentado, o ensino remoto e o sono do professor. E aí, eu vou dando continuidade ao que a Manuela trouxe ontem, aí utilizando os conceitos que ela já apresentou ontem, né, que seria da aquisição, da consolidação e da evocação, para que nós possamos ter o melhor aprendizado, eu vou evocar um pouco informações que a Manuela trouxe ontem, para que a gente possa montar na nossa cabeça mais ou menos como o roteiro para essa atividade. Então, evocando um pouco uma informação para consolidar o aprendizado que a Emanuela trouxe ontem, eu vou trazer para vocês o conceito de ritmo biológico, que nós temos diversas funções biológicas, mas diversas funções biológicas mesmo, que elas apresentam um ritmo e que elas variam periodicamente ao longo de um período. Esse período pode ser de 24 horas, pode ser de uma semana, pode ser mensal. Então, nós temos, por exemplo, nas mulheres o ciclo menstrual, é um ritmo biológico, né, uma função biológica, que ela tem uma variação periódica, que é aí de 28 em 28 dias, por exemplo. Então, seria um ciclo mais mensal. Nós temos o ciclo, os batimentos cardíacos, que tem um ciclo, ele tem um ritmo de milissegundos, e nós temos aí também os ritmos que a gente vem discutindo, que são os ritmos circadianos, que são ritmos que duram, tem um período mais ou menos de 24 horas. É muito importante a gente entender que esses ritmos, eles são gerados endogenamente, então, independente do ciclo ambiental, eles são gerados endogenamente, mas eles são sincronizados com o ambiente. Então, esses ciclos que duram mais ou menos 24 horas, que são os mais conhecidos, a gente chama de ritmos circadianos. Mas, como eu já falei, nós temos os ritmos ultradianos e infradianos, que são ritmos maiores do que 7 dias e menores, por exemplo, do que 1 hora. Então, nós temos diversas funções biológicas que são chamadas de ritmos, porque elas têm uma variação cíclica dentro de um determinado período. E aí, a Manuela também trouxe, ela trouxe uma imagem melhor, mas a que eu tinha aqui era essa, que... Como eu já tinha comentado, esses ritmos, eles são essas funções biológicas, esses ritmos biológicos, eles são gerados. Eu acho que não está projetando. A gente não está passando o slide. Não está? Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos lá. E agora? Sim. Sim. Então, esses ritmos que são gerados endogenicamente, eles são sincronizados pelo meio ambiente e, principalmente, o nosso maior sincronizador seria o ciclo claro-escuro, porque ao longo da nossa evolução, aí de milhões e milhões de anos, nós fomos expostos a esse padrão que é o claro e o escuro, né? O dia e a noite. Então isso foi fundamental para a nossa evolução, para a nossa adaptação aqui no nosso meio ambiente. Então, ao longo desses anos. Então, esses ritmos que são gerados endogenamente, eles se acoplaram, eles sincronizaram com esses momentos do dia. Então, nós temos os ritmos internos, os nossos ciclos internos, que se acoplaram. Então, nós temos várias funções biológicas que têm o seu ciclo e que têm o seu pico de ação em determinadas horas do dia, seja no dia ou seja da noite. E aí... Como eu já falando, eu vou falar um pouco desses funções, desses hormônios, então, como eu já tinha falado anteriormente, então nós temos aqui o ciclo da melatonina, o ciclo da temperatura corporal, o ciclo do cortisol,
E também o ciclo sono-vigília, porque a gente sempre fala do sono, mas a gente tem que entender que é o ciclo de vigília, sono, vigília durante o dia e sono durante a noite, de acordo com a nossa natureza. Então, aqui vocês podem perceber que esse escuro aqui é o que representaria a noite. Então, nós temos o ciclo aqui da melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. Esse hormônio ele é fundamental, ele é conhecido como um hormônio indutor do sono, mas não só isso, ele é o hormônio responsável por sinalizar para o nosso organismo internamente quando é dia e quando é noite. Então, ele sincroniza essas outras funções orgânicas que nós apresentamos. Então, vocês podem ver que ela é como se fosse uma orquestra. Então, eu tenho aqui a melatonina, tentando trazer a seta aqui. Então, você vê que ela tem o auge dela, digamos, o pico, como a gente fala aqui, à noite. Também eu tenho o ciclo da minha temperatura corporal. Então, a gente acha que a nossa temperatura é sempre a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala em temperatura normal, a gente acha que a nossa temperatura ali é de 36, 36,5, mas não é assim. A nossa temperatura, ela varia de acordo com o horário do dia. Então, se nós formos medir a nossa temperatura ali por volta, em média, das 3, 4 horas da manhã, a nossa temperatura vai estar em 35 graus. E isso é fundamental para o meu sono, para a redução do meu metabolismo. Então, sabe aquela hora que você tá aquele soninho mais gostoso ali na madrugada? É justamente essa, quando a sua melatonina está no pico e a sua temperatura corporal está baixa. E também aqui nós temos o cortisol, que o cortisol nesse horário, nesse momentinho aqui do escuro, o ideal e o que a gente espera e o que é natural é que ele esteja aqui em decréscimo, que ele caia, porque para que a gente possa ter um sono de qualidade. Então, cortisol alto, a gente espera que o cortisol alto ele fique com essa característica aqui durante o dia e que à noite ele caia. Então, a gente tem que pensar que essas funções, aqui aí tem o ciclo sono-vigília e outras funções biológicas também, elas funcionam como uma orquestra. E aqui elas se relacionam internamente, então a gente chama de ordem temporal interna. Então, eles têm um tempo dentro das 24 horas e que eles funcionam, às vezes, antagonicamente, e que para um ter o seu decréscimo, o outro precisa estar no seu nível máximo. Isso é uma sincronia dentro do nosso organismo, combinado com o horário do dia. Tudo bem até aqui? Então, sempre lembrando, eu vou lembrar aqui, porque eu preciso que vocês entendam isso para saber o que é que acontece com a gente lá quando eu passo em determinadas situações. Então, esse hormônio aqui, a melatonina, como a Emanuela também falou tão bem ontem, ele é um hormônio, além dele ser secretado no horário noturno, além de ser secretado no horário noturno, eu preciso de um ambiente escuro. O claro, a luz, ela inibe a glândula pineal, né, através do núcleo supraquiasmático, aí tem outras vias neurais que não vem ao caso a gente comentar aqui, mas basicamente a luz inibe a produção de melatonina. Então, se eu estou aqui no sol e eu tenho luz, eu tenho uma melatonina baixa. Então, conforme vai escurecendo, a minha melatonina vai aumentando e vai induzindo o meu sono aqui, e também ela tem a função de diminuir essa temperatura. Então, isso acontece. Então, a melatonina, claro, é dia, é claro, não produz melatonina. Tá à noite, mas também tem luz, essa produção de melatonina é inibida. A mesma coisa a minha temperatura corporal, então, independente, às vezes, se eu estou acordada ou não, a minha temperatura ela vai cair um pouco, não tanto quanto numa situação normal. Então, por isso que, às vezes, dentro de situações no quais profissionais trabalham, que precisam trabalhar no plantão noturno, a maioria dos erros, digamos assim, acontece porque nessa situação aqui que eles se encontram, no qual a temperatura corporal dele está baixa, o pico de melatonina às vezes está um pouco mais alto, eles têm um decréscimo da atenção, da vigília, então é muito difícil se manter acordado nesse horário. Então, às vezes você está muito bem, está ali alerta ali até 1, 2 da manhã, quando vai chegando aqui às 4 da manhã, é por isso que você dificilmente consegue se manter alerta. E aqui a gente vai falar muito, muito sobre o cortisol, porque o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. O cortisol, ele é importante, ele é fundamental para a nossa saúde, é importante que nós tenhamos, para que eu possa estar numa situação, me acordar de manhã, ter disposição, ter alerta, eu preciso do cortisol. Só que eu preciso que o cortisol seja secretado no momento certo, no horário do dia e em quantidade correta. Então,
quando a gente fala em estresse, o que é que acontece? Eu tenho uma secreção continuada de cortisol, seja de dia e de noite, e em quantidades maiores do que o normal. Tudo bem até aí? Então, preciso lembrar sempre desse cortisol, porque a gente vai voltar neste bonitinho e nessa melatonina aí o tempo inteiro. E aqui, nessa figura, eu estou tratando aqui na minha ordem temporal interna. Então, eles estão se relacionando internamente dentro do meu organismo. Olha só, trazendo de novo aqui a liberação do cortisol, acho que a Manu trouxe essa figurinha aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre, olha só como é a relação desse hormônio agora com o claro e com o escuro. Então, eu tenho aqui, olha, às 18 horas, que é o horário que o cortisol, né, já deve ter caído, então, atingindo seus picos mínimos aqui pela manhã, né, então, meia-noite, por volta da meia-noite, e aqui por volta das 6 da manhã, que é o horário que as pessoas geralmente se acordam, isso varia, não é uma regra, que 6 horas da manhã, isso é um horário médio, tá, gente? Algumas pessoas, elas vão começar a iniciar a secreção um pouquinho mais tarde, algumas pessoas vão começar um pouquinho mais cedo, vai depender do cronotipo dele, que se ele é mais matutino ou mais vespertino, e dos hábitos que ele tem, mas normalmente, em média, na população, vai começar aqui por volta das 6 horas da manhã, preparando o indivíduo para ele acordar. Então, por isso que às vezes é tão difícil acordar ali antes do seu horário habitual, porque lembra da temperatura que vai estar baixa, e o seu cortisol também que não está ainda secretando. Então, você não vai estar naquela disposição, não vai estar preparado, seu organismo não estará preparado para acordar. Então, aqui às 6 da manhã começa a produção. Então, vocês veem que tem uma relação significativa com o horário do escuro, né, e com o claro. Então, eles têm um sistema de temporização que a gente chama interna, e também tem uma relação externa, a mesma coisa. Olha só nossa temperatura corporal, como ele muda. Então, às 6 horas, aqui por volta, aqui das 17 horas, a gente tem mais ou menos o pico máximo da nossa temperatura. Durante a noite, ela cai, é fundamental. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão com febre, ou uma criança está com febre, ele não dorme, porque temperatura alta nos impede de chegar nas fases mais profundas de sono, então dificulta. Então, tanto a temperatura ambiental, por exemplo, se estiver muito quente, você tem dificuldade de dormir, mas como se o indivíduo estiver com febre, pode perceber que você com febre você não consegue dormir adequadamente, porque eu preciso de uma temperatura corporal baixa para poder diminuir meu metabolismo e poder ter uma boa noite do sono. Então, ele sempre tem essa informação de que ela se relaciona com o claro e escuro do dia. E aí, pensando nesses ritmos, né, no nosso sono, então lembrando que o sono, ele é um ritmo, ele é cíclico, e ele depende da vigília, então para eu ter uma boa noite de sono, também depende do que eu faço na minha vigília, né, e existem alguns fatores, de uma forma geral, que podem perturbar o nosso sono. Então, esses fatores aqui, eu quero fixar alguns com vocês, mas a gente tem um trabalho em turno, pessoas que trabalham à noite, enfermeiros, policiais, médicos, né, são pessoas que trabalham no turno noturno, né, trabalham às madrugadas, tiram plantões. As alterações de fuso horário, né, como a Manuela já falou, então se você pega um avião daqui e vai para a Europa, que é 5 horas adiantado, ou às vezes é 5 horas atrasado, isso traz perturbações de sono. As hospitalizações também, de uma forma geral, o adoecimento de uma forma geral, ele traz, porque traz alterações de rotina, dependendo da patologia que você tenha, isso vai perturbar seu sono. Fatores ambientais, ruídos, se a temperatura ambiente estiver muito quente, também a gente precisa dormir, a gente precisa de uma temperatura agradável. Padrões no estilo de vida, então aqui, olha, falta de atividade física, ciclos irregulares, vamos fixar aqui, ó, ciclos irregulares de sono-vigília, porque essa alteração, a gente vai discutir mais na frente, mas de dormir um dia no horário, dormir um dia no outro, isso traz perturbação para o meu ciclo sono-vigília, porque a gente sempre tem que pensar nesse ritmo, gente, a gente tem que pensar nesse ritmo e a gente precisa manter esse ritmo internamente e sincronizado com o ambiente. A questão é beber muito álcool, também a gente vai frisar isso mais na frente, porque o álcool, ele até ajuda, mas eu tomo uma tacinha de vinho, isso me ajuda a relaxar e eu pego no sono. O álcool, ele ajuda a induzir o sono, mas ele prejudica a manutenção do sono. Então, quando você bebe 1 ou 2 tacinhas de vinho e você
Isso rotineiramente, tá, gente? Não estou dizendo que ninguém deva, numa sexta-feira, tomar sua cervejinha, estou falando isso, a pessoa habitualmente, todo dia, beber uma cerveja, beber uma taça de vinho para dormir, para ajudar a induzir o sono. Porque, como eu já falei, ele ajuda no primeiro momento, mas o sono, por conta do álcool, ele se torna superficial, e aí ele não é um sono de qualidade. Questão de cafeína, problemas de saúde mental, então depressão, ansiedade. Então, vamos fixar essas informações aqui, para vocês vão ver por que eu estou tratando disso, porque isso tudo vai ter um panorama significativo na pandemia. Então, depressão, ansiedade, né? Ansiedade aumenta os níveis de cortisol, a dor também aumenta os nossos níveis de cortisol, então, quem dificilmente toma dor, alguns tipos de medicamento, e aí também algumas substâncias, né? Então, os medicamentos para emagrecer, tem gente que toma aqueles complexos que aumentam o metabolismo, então isso não é muito bom. Nas mulheres, a menopausa, e aí, de novo, olha, vamos fixar aqui o estresse. Então, porque a gente vai falar muito dessa palavra. Então, quando a gente sempre lembrar estresse, a gente vai lembrar de cortisol. Então, assim, uma das substâncias que é mais liberada durante o estresse é o cortisol. Então, a gente lembra que precisa do cortisol, sim, é importante, mas eu preciso de cortisol em quantidade suficiente durante o dia. Se eu começo a produzir, se eu começo a ficar estressado e esses níveis de cortisol aumentam muito, e inclusive durante a noite, isso vai perturbar muito o meu sono. Então, vamos fixar aqui atividade física, horário irregular de ciclo sono-vigília, ingestas de álcool, tá? Problemas de saúde mental, depressão e ansiedade, e o estresse. Então, tudo isso, de uma forma geral, ela perturba o nosso sono de uma forma geral. E aí eu vou até passar. E aí o que mudou no sono com a pandemia? Então nós estávamos aqui na nossa rotina e veio esse tsunami na nossa vida, que foi a pandemia do Covid-19, e de que forma isso nos atingiu. Então, o que mudou no sono e na nossa vida de uma forma geral com a pandemia? Então, aquilo que eu falei, mudanças bruscas nos nossos hábitos. Então, num primeiro momento, o que é? Fecha a escola, fecha o trabalho, nós paramos de fazer determinadas atividades, então houve uma mudança brusca nos nossos hábitos. O que aconteceu? A gente começou a mudar os nossos horários, por exemplo, de dormir e de acordar. Então tinha gente que às vezes é acostumada a dormir 10 horas e acordar às 6 da manhã, começou a dormir 1 da manhã e acordar 10. Então essa mudança que altera muito aquele nosso ciclo que a gente tinha falando anteriormente, então essas mudanças nos hábitos alimentares, e aí passaram a ficar mais tempo acordados à noite, e aí começaram a ter ali uma ingestão mais calórica, mais gordurosa, e essas mudanças nos hábitos, principalmente no hábito de dormir, essas alterações diárias, então a pessoa perdeu ali aquela referência que ela tinha de ir trabalhar, ou que tinha de ir para a escola, e ela passou o quê? Passou a acordar e dormir todo dia num horário diferente. E aí a Emanuela também já trouxe esse conceito de jet lag social, que é essa alteração nos hábitos, principalmente no horário de dormir, e aí todo dia altera esse horário, e às vezes, mesmo quando essa alteração é só final de semana, então digamos que as pessoas durante a semana elas dormem todo dia em um horário, e quando chega no final de semana elas atrasam muito a fase, ou dormem demais no final de semana, essa mudança já traz prejuízos para a nossa saúde. Olha só, aumentou o nosso estresse, porque, imagina, a gente notícia de morte, a incerteza com o futuro, a gente não sabia quanto tempo ia demorar, ninguém naquela época imaginava que nós estaríamos aqui nessa situação ainda. Então, medo do desconhecido, de uma doença nova, ninguém sabia o que fazer, aí não sabe ainda muito o que fazer. E toda essa situação, toda a nossa rotina diária mudou. Então, todo mundo muito estressado. A questão do isolamento social também traz muito estresse. A gente não pode relaxar, não pode sair, não deve, né? Porque o estresse ainda é melhor do que pegar Covid. O excesso de informação, então, live para tudo que é lado, as pessoas ficaram mais tempo no celular, e aí, vamos lembrar, estresse está muito relacionado à secreção do cortisol, esse excesso de informações também nos traz um estresse, e também aumentou o nosso tempo de tela, então a gente ficou do computador para o celular, e o adoecimento de uma forma geral, e principalmente as doenças mentais. E aí, falando especificamente de nós, os professores, né, de que forma isso nos afetou. Então, essa pesquisa que feita aqui
pelo Instituto Península, fez algumas perguntas em relação aos professores. Aqui são dados de professores, né? Como é que eles têm se sentido na maior parte do tempo em relação a essa pandemia. Então, olha só as respostas que a gente tem aqui. Os professores, eles estão ansiosos, se sentindo sobrecarregados, cansados, olha a palavra aqui de novo, estressados, depressivos, olha só, tudo aquelas informações que eu trouxe lá anteriormente, que são questões que perturbam o nosso sono, estão acometendo os professores. Então, a gente já pode inferir que, nesse momento aqui, o sono dos professores não está muito bom, porque eles estão com uma série de fatores juntos, ao mesmo tempo, que prejudicam o seu sono. Estão se sentindo solitários. E aí, gente, além da gente estar se sentindo assim, e aí com o continuar da nossa vida, o que é que a gente teve que fazer? Teve que trabalhar remotamente. Então, naquele primeiro momento, a gente ficou sem fazer, as atividades estavam paradas. Quando a gente viu, né, quando foi percebido que, principalmente no Brasil, as coisas iam demorar e no mundo inteiro a pandemia não ia passar tão rápido, que nós teríamos que lidar com isso muito rápido, ainda por muito tempo, nós voltamos, né? E jogaram a gente nesse bendito, e eu falo a gente porque eu me incluo nessa situação no ensino remoto. Claro que a maioria dos professores, eles têm já uma habilidade com o computador, com a internet, com as mídias, porque nós planejamos nossas aulas, nós pesquisamos por meio do computador. No entanto, o ensino remoto, ele tem uma outra dinâmica, né? Então, a gente foi jogado nos desafios do ensino remoto. E aí, a gente se deparou com a falta de infraestrutura, a gente também tem a preocupação com os alunos. Imagina, se a gente não consegue manter, às vezes, a atenção do aluno numa sala de aula com vários recursos que nós temos, né? Porque às vezes a gente anda na sala, a gente pergunta, a gente olha no olho do aluno, a gente consegue perceber qual é o aluno que está meio perdido, e aí nós perdemos essa referência e esse desafio de trabalhar. Então, agora vocês imaginam, a gente fazia o nosso planejamento, a gente fazia as nossas pesquisas, mas agora, além de tudo isso, eu vou ter que ficar na frente do computador mais ainda, porque eu vou dar minhas aulas pelo computador. Então, olha só o aumento de tempo de tela que eu vou ter. E aí, lembra que lá, Emanuele, quem não estava ontem, né, mas como eu já tinha falado, lembra que a melatonina, eu preciso, além dela ser secretada à noite, eu preciso estar no escuro. Então, olha só o tempo de tela que esse professor tem estado com essa luz azul, essa luz do computador, gente, a luz do smartphone, ela é suficiente para inibir a produção de melatonina. Então, com tudo isso, o meu sono vai ficando prejudicado. E, além disso, toda essa situação aqui, como a falta de formação, a falta de conhecimento das ferramentas virtuais, a falta de um ambiente adequado para trabalhar. Eu estava na minha palestra, acho que de terça-feira, o meu filho entrou correndo aqui no quarto, batendo na porta. Então, a gente está em casa, né? Então, a gente tem que adequar esse ambiente da casa com essas outras atividades e a gente tem que saber lidar, né? Lidar com os pais e familiares e cuidadores, né? O lado emocional, de estresse e de ansiedade, lembrando, estresse, ansiedade, tudo aquilo que perturba o sono. E aí a gente está no meio de várias situações que nos empurram para hábitos de vida que não são muito adequados e que, de fato, prejudicam o nosso sono. E aí, é assim que nós ficamos, né? Eu me vi muitas vezes nessa situação, porque de muito tempo, exausta na frente do computador, às vezes sem saber o que fazer, tipo, e agora o que é que eu vou fazer? A nossa bateria acabando, já exaustos, e às vezes com sono no horário que não é para estar, cochilando no horário, e na hora que vai deitar, fica pensando nas informações, o que é que eu podia ter falado com os alunos, como é que eu vou preparar a aula de amanhã, e aí vai perdendo o sono, e vai perdendo a energia, e vai perdendo a vontade de fazer as coisas. Então, mas aí a gente não quer isso. Então, será que eu vou ter que ficar assim? Será que nós estamos fadados a ter essa falta de energia, a ter problemas de sono, uma vez que a gente vem discutindo que muitas das coisas que estão acontecendo durante a pandemia, que nos afetam, o estresse, a ansiedade, o aumento do tempo de tela, tudo isso nos impele para ter um sono ruim? Nós estamos fadados a dormir mal? Não, eu queria dizer assim, nós temos saída. Há a possibilidade de nós melhorarmos a nossa qualidade do sono,
exige um certo trabalho, exige um esforço, mas é importante e vale muito a pena. Então, eu queria que você falar com vocês, assim, diante desse cenário, é possível dormir? Gente, é possível, né? Às vezes não, né? Às vezes sim. Então, mas de uma forma geral é possível. Se nós adotarmos as ferramentas corretas, é possível que nós tenhamos um sono de qualidade, que nós montemos, que a gente possa montar hábitos adequados que eles possam nos estimular a dormir adequadamente. Então, eu quero que vocês, todos nós aqui, passamos desse on aqui, né, da frente do computador, e possamos adotar medidas para que a gente possa ficar off. Porque essa hiperconectividade, então o fato da gente estar o tempo inteiro interligado, a Manu já falou, eu não quero me prolongar, porque eu estou vendo que o meu tempo aqui já está correndo, já está quase acabando, mas a gente precisa ter ferramentas internas e externas para que a gente saia desse modelo on, ligado o tempo inteiro, onde eu aumento o meu estresse, onde eu estou reduzindo a minha melatonina e que combina para situações onde perturba o meu sono, para que eu possa estar off. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu trago algumas recomendações. A mamãe está dando aula. Olha só, gente. Viu como a gente tem que lidar com determinadas coisas? Uma coisa está na piscina. Tá bom, vai lá com a Cris. Então, olha só, gente. Então, é isso que a gente tem que lidar. Então, as recomendações diurnas. Então, lembrando que o sono, ele é um ciclo. Então, por exemplo, ciclo vigília-sono. Então, o que eu faço durante o dia, ele vai impactar nas minhas horas de sono. Então, aquilo que eu falei, lembra que impactou lá na pandemia, que foi a gente alterar muito bruscamente os nossos horários? Então, o ideal é que nós temos que acordar na mesma hora todos os dias da semana, 7 dias por semana, gente. Então, até essas alterações que a gente faz da semana para o final de semana, então, a gente quer aproveitar que na semana a pessoa fica privada de sono e tenta compensar esse final de semana. Isso é muito ruim para a nossa saúde, isso é o que a gente fala que é o jet lag social. Então, o ideal é que a gente adote um horário de acordar e dormir todos os dias da semana, seja sábado e domingo, porque essa alteração, mesmo só nos finais de semana, ela é ruim para a nossa saúde. A gente tem que procurar se expor à luz durante o dia, isso é normal, então às vezes a gente fica o dia inteiro enfurnado dentro de um quarto, dentro de um escritório, ou dentro de um apartamento e não se expõe. Essa exposição à luz é muito importante para que a gente possa sincronizar os nossos ritmos biológicos, né? Em caso das pessoas que estão obesos, estão com obesidade ou sobrepeso, é importante que as pessoas tenham essa perda de peso. Uma atividade física regular também promove a qualidade de sono, desde que não seja muito imediatamente ao horário de dormir. Então, você procure fazer atividade física leve, moderada, pelo menos 3 horas antes de dormir, o ideal. E aquilo que eu já falei, ingestão de cafeína, né? Então, é importante, após as 6 horas da tarde, gente, evitar a ingestão de cafeína, tá? E evitar também o excesso, né, durante o dia, mas evitar, após o período ali das 18 horas, evitar a ingestão de cafeína. Não se preocupar em demasia com uma noite ocasional de sono. Então, digamos que você não dormiu, aí você já acha que já está com insônia. Não, gente, ali foi uma situação ocasional. Você tem que começar a se preocupar se você recorrentemente não dorme. Então, isso, mas uma noite, ocasionalmente, você teve um problema, um ente querido veio a falecer, um amigo, uma situação extremamente estressante, você não conseguiu dormir, também não fique muito preocupado. A recorrência é que vai nos preocupar. E aí também evitar dirigir se você estiver sonolento ou privado de sono, isso é uma orientação que a gente fala muito, porque o número de acidentes aumenta bastante. E aí algumas recomendações noturnas, né? Evitar comidas e bebidas 3 horas antes, por exemplo, de deitar, isso aí que são recomendações gerais. Aquilo que a gente tinha falado, que o álcool, né? Evitar álcool à noite. Então, assim, a menos que vocês tenham uma ocasião especial, mas evitar também a recorrência. Então, eu vou tomar um vinhozinho aqui toda noite para me ajudar a dormir. Isso não é adequado porque o álcool, ele ajuda a indução do sono, mas ele prejudica muito a manutenção do sono. Se você é fumante, evite fumar depois das 18 horas, porque aí também a nicotina ele aumenta os níveis de cortisol. E também, umas recomendações para o professor também, evitar trabalhar no quarto. Então, é muito importante tudo bem que a gente sabe que cada pessoa tem uma situação, mas que você evite
trabalhar no seu quarto, que o seu quarto seja uma espécie de santuário, então tente trabalhar, mesmo que seja na sala, ou às vezes tentar ter um espaço específico para você trabalhar. Evitar, gente, telas antes de dormir. Voltou aqui. Evitar telas. Então, a tela, como eu já falei, o claro, essa luz azul aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ela vai direto, né, no nosso feixe óptico e vai e manda a mensagem lá para a sua glândula pineal, que ela tem que parar de produzir melatonina. E não só isso, né? Aí você pode dizer assim, mas eu coloquei um filtro laranja, a Manu falou, né? O filtro laranja, ele ajuda muito, mas olha só, quando você vai para a internet, e aí você vai ver seu Instagram, antes de dormir, vou dar só uma olhadinha aqui no meu Instagram. Aí você começa a ver uma novidade, começa a ouvir, sei lá, observar uma pessoa, ali são situações, gente, ou vai olhar seu Facebook, é aquilo que você postou, teve muito like, aquilo vai gerando uma produção de dopamina, então essa interação também ativa o seu cérebro. Então não é só a questão das telas, não é só a questão da luz azul, a luz azul é muito ruim, mas mesmo que você coloque um filtro, essa interação que nós temos lá no Instagram, no Facebook, aí você conversa com alguém, aí você faz um comentário, você fica esperando o like, isso gera uma secreção de dopamina em você, que gera uma excitação e você não consegue dormir. Então, não é só a questão da luz, né? E aí a televisão também, você começa a assistir, aquela luzinha, não só a luz, aí começa a assistir um programa interessante, você quer ver mais, e aí quando você já vê, você está 2 horas da manhã maratonando aquela série. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, esses hábitos são muito importantes, né? Não dormir, não ficar cochilando na sala. Olha só, a pessoa está aqui no sofá, com o computador na mão, com a televisão ligada, né? Aqui um excesso de telas, isso é um excesso de informação, isso aumenta o estresse, diminui a produção de melatonina. Isso aqui é um prato cheio para a gente não dormir. Então, isso a gente tem que ter como hábito mesmo. Então, aquela olhadinha no celular antes de dormir é fatal para o nosso sono. Então, a gente tem que ter o sono como um ritual mesmo, começar a ter hábitos adequados durante o dia para culminar num sono de qualidade, porque um sono é fundamental. Só vou voltar várias aqui para não ficar repetitivo, mas só falando para vocês como o sono, ele é fundamental para a memória, para o aprendizado, para a imaginação, para a criatividade. Com a privação de sono, a gente vai ter aumento nos problemas cardíacos, do peso corporal, na nossa aparência, no nosso humor. Então, assim, o sono, ele é fundamental para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Então, assim, é importante que nós façamos um esforço e nos organizemos para que a gente possa ter uma boa noite de sono e ter hábitos adequados de sono para que a gente possa ter uma melhoria da nossa qualidade de vida. Às vezes não é fácil, é muito importante, porque outra coisa, por exemplo, se você terminou sua aula, mas eu dou aula à noite, como é que eu vou fazer? Termino minha aula lá às 10 horas da noite. Então, terminou, fechou as suas telas, é importante que você encontre alguma ferramenta de desligamento e de relaxamento. Então, desligue tudo, não olhe o celular, vá para o quarto, tente procurar meditar. Isso pode ser meditação, pode ser uma reza. É muito importante, às vezes, gente, eu faço uma técnica de ficar prestando atenção na respiração. Então, você se sente inspirando e expirando. No momento que você inspira e expira e começa a focar na técnica da respiração, você não consegue ficar remoendo aquele pensamento. Porque não sei se quem que já vai deitando na cama, aí fica remoendo aquele pensamento, aquele problema. Gente, o problema vai ficar lá, então não adianta. Então você tem que tentar esquecer dele pelo menos naquele momento. Porque quando você remoe aquele pensamento, fica naquele pensamento ali, remoendo aquela informação, o seu cortisol vai lá para cima. Aí você não dorme. Então, fixa naquela técnica de observar a sua respiração, focar na sua respiração, porque nisso você foca na respiração e vai esquecer esses outros pensamentos, que a gente chama de pensamento recorrente mesmo, que faz com que seu cortisol suba e você não durma. Então, são algumas técnicas, a gente aqui, infelizmente, eu estou passando já do tempo, mas que a gente gostaria de passar. Então, sempre lembrando que o sono é um ciclo, que eu tenho que ter hábitos adequados durante o dia, para que eu possa ter um bom sono durante a noite, e também tem técnicas na hora de dormir que podem me ajudar
a ter um sono mais saudável. E aí, obrigada pela atenção, estou aqui à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, o tempo é muito pouco, a gente quer falar bastante coisa, mas eu espero que eu não tenha falado muito rápido e não tenha me delongado muito. Então, agradeço a todos. Pela atenção. Muito bem, obrigada, Suleima, pela contribuição, pela participação. Agora eu convido a doutora Poliana Bezerra, né, para mais contribuições aqui, para a gente continuar a nossa palestra. Olá, boa tarde. Na verdade, a minha contribuição é dar o suporte, né, na questão das perguntas, e é algo muito importante que eu gostaria de comentar, um adendo, digamos, da apresentação da professora Suleima, que, como sempre, maravilhosa. Ela tem expertise no assunto, e sempre é muito bom a forma didática, as colocações que ela apresenta, né. Eu sou da Absono e, assim, tenho contribuído na vida acadêmica com a linha de pesquisa do idoso, né, a saúde do idoso, e foi até por isso que eu entrei na Absono, da Regional Acre. A gente instituiu aqui em 2019, quando a temática foi justamente a questão do sono para a população idosa. Então, assim, com o passar dos anos, com o tempo, com o envelhecimento, esse hormônio melatonina que a Suleima tanto falou, né, ele naturalmente é uma questão fisiológica, digamos, considerado normal, né, do envelhecimento humano. Esse hormônio melatonina, ele diminui de até 20% a sua produção. Então, por isso que, assim, a gente tem que entender as fases de vida, ir adaptando, saber como que é o comportamento, né, para que essas questões, elas venham justamente, que os nossos hábitos, eles venham para auxiliar a questão do sono, e, enfim, de todo o funcionamento, da qualidade de vida. Então, quando a gente vai aumentando a idade, a gente tem que ter essa ciência que, naturalmente, a minha melatonina vai diminuir a sua excreção, e a gente tem que começar realmente a ter os comportamentos para favorecer essa produção, né? Então, assim, esse ritual de dia, de noite, ele é importantíssimo, né, em todas as fases de vida, e com a idade mais avançada ainda mais, né? Então, assim, essa questão do sono, do ciclo sono-vigília, o cortisol, a gente tem que lembrar também que nós somos resultados, né, de uma construção biológica de milhões e milhões de anos, né? Nossa espécie Homo sapiens, mas nós temos uma construção biológica. E é por isso que o hormônio cortisol, ele tem que ser aumentado, ele tem que existir para que a gente esteja em alerta, né, produtivo, realmente disposto para o nosso dia a dia. Acontece que, com a modernidade, com o uso de tela, com diversos acontecimentos, o próprio uso das redes sociais, isso mantém o cortisol cronicamente em picos aumentados, né, assim, de forma desnecessária. Antigamente, quando éramos caçadores, coletores, os picos de cortisol que tínhamos para ficar em alerta no momento da caça, para se proteger, para lutar ou correr, né, o fire, o fight, o run, para a questão do meu predador, etc., hoje a gente mantém esses picos de alerta de cortisol de forma crônica e no decorrer do dia, não só no momento que, digamos, ia-se para caça, ficava em alerta para o predador, etc. Então, esse impacto, ele tem prejudicado em vários processos fisiológicos, não favorecendo a nossa reposição celular por meio do sono de qualidade. Então, a gente tem que se utilizar de técnicas mesmo, como a meditação, suplementação, né, uma dieta adequada, a própria melatonina, que é o hormônio que tem que ser produzido à noite, mas ela só é produzida de acordo, se tiver também o suporte de serotonina, que é um outro neurotransmissor, outra substância que só é produzida se tiver o quê? Atividade física e uma dieta adequada, né? Então, se não tiver atividade física, se eu não tiver essa produção de cortisol, de movimentação, de exercício físico durante o dia, eu também não favoreço a produção da melatonina. Eu posso estar com o quarto todo escuro, né, ter essa questão de tentar me aquietar à noite, mas se eu não for ativo durante o dia, o meu corpo não vai
ter toda essa dinâmica nessa orquestra tão sábia que é da nossa fisiologia. Então, assim, todos os pontos que a Suleima colocou aqui, da rotina da manhã, do despertar, se expor ao sol, é essencial. O indivíduo saudável, ele tem que se expor numa média de 1 hora ao sol por dia. Não é ficar aqui, digamos, 1 hora nesse sol privilegiado que nós temos aqui do Acre, não, né? Durante exatamente 1 hora. Mas eu tenho que ter atividades ao ar livre, eu tenho que ter contato, o meu olho tem que ter contato com a luz solar, e numa média de 1 hora é o essencial que a literatura nos aponta, né? Não de forma contínua, fragmentado no dia a dia, distribuído em diversas atividades, diversas dinâmicas, e isso vai ajudar no sono, na produtividade, no todo o funcionamento do corpo. E aí, eu acho que a gente pode ver as perguntas, para estar sanando aí algumas colocações. Muito bem. Nós já temos algumas perguntas aqui. Vamos começar. Primeira, as mudanças climáticas afetam esses ciclos biológicos do sono, prejudicando o sono? Afetam. Por exemplo, mudanças climáticas, por exemplo, no aquecimento global, o aumento de temperaturas exageradas, nessa questão do ambiente, mas também a questão das mudanças, por exemplo, do tempo. Aqui a gente está, vamos dizer assim, abaixo do Equador, né? Nós temos mais ou menos 12 horas de sol, 12 horas. Então, nós já fomos acostumados aqui com esse padrão, então, às vezes, essas mudanças climáticas interferem com esses padrões de luminosidade, as questões relativas mesmo ao aquecimento global, sim, porque elas trazem alterações no ambiente que impactam no nosso sono. Sem contar que essas mudanças também climáticas, de uma certa forma, alteram o nosso dia a dia, né? Então, digamos que a Poliana usou uma palavra perfeita, que é cronicamente estressados, né? Assim, quando a nossa produção do cortisol, ela é perfeita para a gente ali no dia a dia e para a nossa situação, quando nós estávamos lá na caverna para fugir do leão, né? Só que depois que a gente fugia do leão, os nossos níveis de cortisol voltavam. Agora, na nossa atualidade, o nosso nível de cortisol, o nosso leão é o chefe, o nosso leão é o ensino remoto, o nosso leão é a Covid-19. Então, essas mudanças climáticas que têm ocorrido e que têm impactado diretamente na qualidade de vida das pessoas, traz, sim, impactos para o nosso sono. Certo. Até porque, só lembrando que quando a gente fala aquecimento global e quando as pessoas têm um costume de achar que é uma questão de aquecimento, mas o aquecimento global são mudanças climáticas. Clima é diferente de tempo, né? Então, são mudanças que trazem frios extremos e calores extremos. Então, por exemplo, e às vezes trazem calores extremos em locais onde eram frio e frio em lugares que normalmente eram quentes. Então, isso traz alterações, por exemplo, para um tipo de ambiente que nós estávamos acostumados. Então, por exemplo, para uma pessoa que está lá na Suécia, que já é acostumada com um determinado clima e já tem acostumado a um tipo de exposição, quando vem uma onda de calor, isso atrapalha demais a vida dela, inclusive o número de mortes, por exemplo, quando tem ondas de calor. Então, isso impacta de uma forma geral a saúde das pessoas. Então, a gente tem essas informações que as pessoas confundem muito o clima com o tempo, mas quando a gente fala em aquecimento global e mudanças climáticas, ele muda o clima, o aquecimento muda o clima de uma forma geral. Então, só para complementar isso, então, quando altera, então, quando aqui no Acre as pessoas não são acostumadas, por exemplo, a gente é acostumada com calor e com um padrão de luminosidade, quando vem frentes frias acima do que a gente está acostumado, isso também traz um impacto na nossa saúde e na nossa vida. Desculpa, Manu, só uma coisa, eu ia até pedir para você falar sobre isso mesmo, Suleima, da sua experiência na Suécia, né, que é uma realidade climática bem diferente daqui, e temporal também, de iluminação, né, e o padrão do sono, você pode diferenciar para a gente o padrão do sono lá com aqui no Brasil, considerando essa questão climática? É bem interessante. É bem interessante. Eu tive o que a gente chama de depressão sazonal, que é uma depressão ocasionada pela diminuição da informação luminosa, porque a gente tem que entender que quando, por exemplo, aqui ao nascer, a gente já por exemplo, eu nasci aqui no Acre, nessa latitude, eu já sou exposto a um determinado padrão de luminosidade, muita luminosidade durante o dia. Lá, as pessoas já têm
já também a sua biologia já é preparada para aquele espectro de luz. Então, o espectro de luz é o suficiente, aquele espectro de luz, pelo costume, pelo local onde ele nasceu, ele já se habitua, digamos, àquele espectro. Para mim, por exemplo, que sair daqui, da minha realidade, 12 horas de claro, 12 horas de escuro, chego na Suécia, e 3 horas da tarde está completamente escuro, para mim eu troquei o dia pela noite, eu fui para lá para estudar sono e tive, assim, uma aula mesmo biológica, porque eu tive depressão sazonal, então eu passava o dia dormindo e a noite acordada, eu sonhava com sol, com luz, então, assim, qualquer horinha, porque, assim, quando eu ia para o instituto, eu ia mais ou menos às 8 da manhã, ainda estava, assim, um pouquinho escuro, pra vocês terem uma noção, e quando eu estava no computador, que eu olhava que era 3 da tarde, já estava completamente escuro, então eu praticamente fiquei 5 meses sem ter contato com a luz do sol, e isso teve um impacto significativo, por exemplo, para mim, que já era acostumada com esse padrão de exposição. Lá para eles também, eles fazem muito estudo com luz, exposição à luz. Então, por exemplo, lá quando eles constroem um prédio, a primeira coisa que eles levam em conta é a luminosidade, se vai aproveitar o máximo de iluminação possível. Então, eu fui visitar um local que construía, uma pessoa que construía casas, e ele trabalhava com essa questão de iluminação. Eles trabalham muito com iluminação em casa, então, assim, porque eles sabem da necessidade, por mais que eles sejam expostos a esse tipo de... Eles sabem o quanto é que eles têm que aproveitar da luz, então eles tentam otimizar ao máximo. Então, numa construção de uma casa, de um ambiente de trabalho, as pessoas são estimuladas mesmo a aproveitar aquele tempinho. Então, lá a gente podia sair um pouco, quando tinha um solzinho, a gente saía para se expor mesmo ao sol, porque mesmo nas universidades e nas construções, eles levam muito em conta o que eles podem aproveitar da luminosidade, porque é muito importante para essa sincronização. Eu preciso ter informação fótica da luz para que eu possa regular o meu ciclo sono-vigília. Eu preciso da luz e preciso do escuro nesse ciclo. Não sei se eu consegui te responder. Podemos partir para a próxima pergunta? Sim. Vamos lá. Tem políticas públicas específicas para a saúde do sono? As meninas querem responder, Poliana, Emanuele, eu fico por aqui, se alguém quiser colocar. Assim, na nossa realidade, política nacional, nós não temos política até o momento, né? O que a gente tem são políticas, digamos, de aconselhamento, incentivo a hábitos saudáveis, e a questão do sono, ela entra, né? É sempre uma tríade. Sono, dieta e exercício físico, né? Então, essa tríade, ela está em todas as discussões que envolvem qualidade de vida, questão de comportamentos saudáveis, mas não existe uma política específica, né? Existem políticas de incentivo a esses hábitos saudáveis. A questão dos problemas de sono, como a insônia, de acordo com o aprofundamento, com as evidências epidemiológicas que isso tem se tornado, né? A gente tem o Instituto do Sono, tem a própria Associação Brasileira do Sono, né, que é uma associação de especialistas do sono, multiprofissional, que tem nós, enfermeiros, e tem esse movimento de forma ampliado nacionalmente. Então, tem médicos especialistas do sono, odontólogo, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, biólogo, diversos profissionais da área de saúde especializados no sono, né? E a questão dos distúrbios do sono, elas têm se evidenciado como um problema, sim, de saúde pública. Né? Lá fora, que eles já têm uma política mais amadurecida, digamos assim, né? Mais focalizada, mas seria mais focalizada para esses problemas epidemiológicos de distúrbios do sono, né? Como um fator de risco para diversos outros problemas epidemiológicos também de saúde. Infelizmente, a gente não tem mesmo uma política pública, por exemplo, como tem, por exemplo, voltadas para alimentação saudável. Nós temos uma política pública voltada para atividade física, apesar de ser um consenso que o sono faz parte, mas oficialmente não é. Então, o que eu sempre falo nas minhas palestras é que o nosso sonho é que seja dada importância ao sono, que hoje é dada para alimentação e para atividade física, porque sem o sono não adianta, porque o sono
um sono perturbado ou uma privação de sono, ela vai alterar os seus hábitos alimentares profundamente e vai alterar o seu padrão de atividade física. Então, não adianta ir para academia, ficar sarado, correr e tentar fazer uma dieta se eu não tenho um bom sono, porque eu não vou ter o hormônio do crescimento, eu não vou ter uma série de funcionamentos, de funções biológicas funcionando adequadamente para que possa dar suporte. Então, sem o sono, essas outras atividades, que é a alimentação e a atividade física, ela não vai funcionar adequadamente. Então, por isso que a gente tem feito essas ações na Associação Brasileira, justamente para dar visibilidade e dar a importância que o sono tem para a saúde, porque até então ele era relegado. Se você for pensar em muitas situações, é colocado que a gente dorme demais, que não tem necessidade desse tanto de tempo de sono, que dormir é perda de tempo. Na nossa sociedade tem que se colocar o contrário. Desculpa até falar muito, mas na nossa sociedade tem se falado o contrário. É sociedade 24 horas, 24/7, tudo funcionando o tempo inteiro, o maior ritmo de produtividade, serviços funcionando 24 horas sem necessidade. Isso é uma informação clara para a gente que o sono não é importante, assim, é uma informação subliminar. Então, dentro da modernidade, o sono tem sido colocado em segundo plano total. E o que a gente quer resgatar é isso, porque o que a gente vê de aumento de depressão, aumento de ansiedade, uma série de doenças que a gente vê, ao contrário, diminuição da criatividade, aumento de acidentes, isso está intimamente relacionado ao sono. Eu gostaria de acrescentar uma informação acerca da Associação Brasileira do Sono. Eu até coloquei aqui no chat o endereço da página, né, para os presentes conhecerem mais sobre o trabalho que a associação realiza no país e as regionais, né, do nosso país. Nós temos 22 regionais, né, onde a Associação Brasileira está sendo representada, então a gente vê que nem são todos os estados que temos as regionais do sono, e embora essa variável sono seja já comprovada cientificamente como fundamental para a boa manutenção da saúde do indivíduo, no mundo, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer do conhecimento científico virar uma política pública de saúde, né? Nós três e muitos outros professores aqui também somos profissionais da área de saúde pública, né? Nós, atuamos na área de saúde coletiva e também na área de saúde do trabalhador. E a gente sabe que a gente tenta, ao longo dos anos, ao longo dos nossos trabalhos, trazer o conhecimento científico, realizar pesquisas para fundamentar esse conhecimento científico, para que ele tenha uma visibilidade aqui no Brasil, e em algum momento isso possa chegar até o trabalhador, no caso aqui a gente está falando do sono do professor, mas como já foi explanado muito bem, atinge todas as categorias, né, de profissionais, todos os indivíduos, até crianças e adolescentes, como vimos também. Então, a gente até endossa, né, a gente está aqui falando para profissionais, né, que trabalham com ensino, com pesquisa, que mergulhem junto conosco nessa temática, né? A gente fica muito contente de ver muita gente interessada aqui em Rio Branco, no estado, por esse assunto. Ainda é muito escasso, né, Suleima e Poliana? Sim, o número de profissionais aqui no Acre, especialistas ou que atuam na área de saúde do trabalhador, verdadeiramente, né, e também na área de saúde do sono é que se torna mais escasso ainda. Então, isso é um reflexo pela que a gente vê que dá-se aí uma razão também para a ausência dessa política pública. Então, quanto mais profissionais se engajarem nessa causa, a gente pode estar mobilizando algo e futuramente, quem sabe, a gente ter mais resultados. A Associação Brasileira, eu estava até consultando aqui para não confundir, ela recebeu esse nome de associação em 2005, não foi? Sim. Sendo que ela já tem atuado em algumas ações de sono no Brasil desde 1985. Então, 35 anos, alguém já faz alguma coisa no país em prol do sono. Mas, enquanto associação, de 2005 para cá. Então, cientificamente, eu acho muito tempo já. Mas, para a nossa realidade brasileira, não foi tempo suficiente para que a gente tenha, assim, essa política pública mais consolidada.
Obrigada, Manuela. Próxima pergunta. Quais são os principais impactos dos hormônios femininos durante o ciclo menstrual e a menopausa no sono? Desculpa, pode repetir aqui que eu não ouvi a pergunta? Quais são os principais impactos dos hormônios femininos durante o ciclo menstrual e a menopausa no sono? Então, nós temos, né, a produção do estrógeno, da alteração do estrógeno, progesterona. Esses hormônios não têm ainda muito estudo relacionado ao impacto desses hormônios no ciclo sono-vigília. Se sabe que na menopausa, por exemplo, a mulher, ela tem uma tendência a apresentar mais problemas de sono. Então, já se sabe que o decréscimo, então, assim, já tem um contexto, né, na mulher na idade reprodutiva com os hormônios, não tem, mas já se sabe que o decréscimo desses hormônios, eles vão trazer um impacto na qualidade do sono, na duração do sono. Então, as mulheres podem observar que durante o ciclo menstrual, então, algumas mulheres relatam, por exemplo, que previamente ao período menstrual, quando há o decréscimo, né, dos hormônios na sua corrente sanguínea, muitas mulheres queixam, por exemplo, de insônia em períodos anteriores. Então, os estudos ainda, eles relatam, na epidemiologia já se identificou, mas os mecanismos ainda não estão muito claros. E sabe-se que também na menopausa, com o decréscimo dos hormônios, há uma piora na qualidade do sono. Como também com o envelhecimento, há alterações de várias, como a Poliana inclusive falou, da redução da melatonina, e ainda tem um grande ponto de interrogação nesse sentido, mas já a questão dos calores, então afeta. Então, assim, como não é uma questão muito direta, ele age indiretamente. Então, a redução dos hormônios, progesterona e o estrógeno, eles têm uma ação indireta, porque, por exemplo, os fogachos, os calores, o aumento da temperatura corporal, isso prejudica o sono. Então, não é uma relação direta ainda comprovada, a gente acha que pode comprovar, mas epidemiologicamente há estudos que mostram um número maior de queixas no sono, por exemplo, relativos às mulheres na menopausa. Se as meninas quiserem complementar algo que eu não tenha complementado. Adicionado a isso, né, a questão do climatério na menopausa é uma fase de vida da mulher que ela passa por outras transições sociais também, né, e a própria questão da queda do hormônio estrogênio, que é um hormônio, né, na adolescência de maturação dos seus órgãos fenotípica dos órgãos femininos, né? Então, quando ocorre essa queda, ocorre o aumento também da temperatura, né? E a Suleima já mostrou que o gráfico do aumento de temperatura, diminuição de temperatura, ele está totalmente relacionado com a questão do sono, da profundidade do sono, né? Fora isso, deixando a mulher, então, até menos ativa, né? E aí vai com é uma reação em cadeia, produção menor de serotonina, mais hipoatividade, que não favorece a melatonina, que já tem uma redução fisiológica, a queda do estrogênio, então tudo que aumento de temperatura com os fogachos, que perturba o sono, fazendo que o sono seja mais fracionado, e aí são essas alterações. Manu? Uma coisa interessante que eu li recentemente, a Associação Brasileira do Sono, ela produz, agora eu não lembro se é bimestral ou trimestral, uma revista com informações, com reportagens, com artigos referentes ao sono. E acho que a penúltima edição trouxe uma matéria sobre o sono, né, e a saúde da mulher, e uma relação muito interessante, as meninas falaram da menopausa, eu vou falar aqui do período menstrual, uma relação da relação da TPM com o sono. E como a Bea Suleima falou, é uma relação indireta, né? E no caso da TPM, é por conta da dor, né? As cólicas menstruais, a produção das prostaglandinas acabam afetando a produção hormonal, né? Afeta aquele ciclo natural. E há uma linha de pesquisa muito forte, não especificamente com saúde da mulher, mas relacionando a dor com sono, né? Então, pessoas que têm dor crônicas, já não estou mais falando de TPM, outras dores por outras razões,
também é um fator de risco para uma pior qualidade do sono. Então, são relações indiretas, mas que estão sendo exploradas mas que existem sim. Certo. Obrigada. Próxima pergunta. De acordo com o ciclo circadiano, o maior período de alerta seria por volta das 9 horas. Porém, existem indivíduos chamados vespertinos, que exercem melhor suas atividades à noite. Por que isso acontece? Estava fechado. Então, isso, Tainá, está relacionado ao nosso cronotipo. O nosso cronotipo, ele é genético, ele tem origem genética e também ambiental. Então, digamos que eu tenho um cronotipo, nasci aqui mais matutino e nasci aqui no Acre com 12 horas, tem um padrão de exposição, já é comprovado também que o teu padrão de exposição na infância, nos primeiros anos de vida, esse padrão de exposição, ele afeta a expressão desse gene, né? Então, a gente chama até de questões epigenéticas, que são alterações nas expressões gênicas que são passadas hereditariamente. Então, tem questões genéticas e questões ambientais. Então, a gente tem que pensar nesse contexto. Então, essa questão de você ser mais matutino tem essa interação biológica, genética e ambiental, e isso vai depender de cada pessoa. Então, o que é importante, Tainá? Você se conhecer. Então, tem testes para saber qual é o seu tipo de cronotipo. A maioria da população está num tipo mais intermediário, que aí, por isso, estando intermediário, dependendo do ambiente dele, ele vai variar um pouquinho mais para o matutino, um pouquinho mais para o vespertino, dependendo do trabalho dele, dependendo das questões ambientais, ele consegue se moldar um pouco mais. Então, isso são questões genéticas e ambientais. Aí a gente tem os extremamente matutinos e os extremamente vespertinos. São aquelas pessoas que vão conseguir dormir só às 3, 4 horas da manhã e acordar bem mais tarde. Eu até brinco, né, que essas pessoas geralmente, dependendo da ocupação dela, ela vai ser privilegiada. Então, se eu sou extremamente vespertina e eu sou DJ, tá ótimo. Agora, se eu sou extremamente vespertina e sou professora de ensino fundamental, a minha vida vai estar bastante prejudicada. Então, é só isso. O importante é que cada um se conheça. Então, entenda onde é que vai estar o seu ápice de performance. Então, se eu tenho um cronotipo, se eu vou lá, faço um teste, identifico, olha, eu me sinto muito melhor ao acordar mais cedo e dormir mais cedo e tenho uma quantidade de sono suficiente, eu me identifico e aloco as minhas funções para aquele horário que eu tenho o ápice da minha performance. Então, são tanto questões genéticas como questões ambientais. Então, se você for olhar, você vai ter que descobrir, né? Se você já não identificou se você é mais matutino ou vespertino, ou você é intermediário e consegue se moldar mais. Mas sempre lembrando, nós somos mamíferos e nós somos animais diurnos. Então, não adianta a pessoa dizer, mas eu gosto de acordar, de dormir mais tarde. Dormir mais tarde é uma coisa, não dormir a noite inteira é outra. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que saber se eu estou respeitando, se eu estou conseguindo cumprir as minhas horas de sono que são necessárias, também da mesma forma que existe o cronotipo, que um indivíduo é mais matutino, outro indivíduo é mais vespertino, e os intermediários, eu também tenho que descobrir se eu sou um pequeno dormidor, se eu sou um grande dormidor, eu tenho que descobrir mais ou menos qual é a quantidade de horas que, para mim, é necessária. Então, a gente tem algumas situações que as pessoas, tem gente que precisa de 5, 6 horas. Só que como todo mundo está dormindo mais, ele acha que ele está com insônia. E às vezes ele acha que tem um problema que ele não tem. Então, é importante que nós nos conheçamos. Por isso que é importante a gente difundir as informações. Por isso que a gente tem que difundir a informação, por exemplo, das pessoas conhecerem seu cronotipo. É fundamental. Se eu sei que o ápice da minha performance é pela manhã, e eu começar a alocar as minhas atividades pela manhã, eu vou ter uma melhoria da minha produtividade. Por isso que produtividade não é só relacionada à quantidade de horas, mas da melhor forma que você pode exercer aquela função. Então, isso é regulado por questões, principalmente genéticas, mas que também tem a sua expressão genética alterada por questões ambientais. Não sei se respondi, Tainá. Qualquer coisa a gente complementa. Tá ótimo. Próxima pergunta. Os problemas com sono, eles podem piorar no contexto de sindemia?
Pode, como a gente já falou anteriormente. Então, de uma forma geral, a gente tem um pool de situações que podem piorar o sono, que são os hábitos alimentares, o beber à noite, não fazer atividade física, a questão da exposição à luz, o excesso de telas, o estresse, a depressão e a ansiedade. Então, tudo isso, normalmente, já são fatores perturbadores do sono. Ora, se no contexto da pandemia, nessa situação que nós estamos vendo, todas essas situações foram exacerbadas. Então, se nós já tínhamos uma situação de estresse na nossa vida normal, no contexto dessa pandemia, eles quadruplicaram, porque a gente está lidando com a morte, a gente está lidando com o adoecimento, a gente está lidando com a impossibilidade de ver os nossos entes queridos, a gente está lidando com a impossibilidade de não termos contatos um com o outro, a gente está tendo de lidar com novas situações de trabalho. Toda vez que a gente está... Você é acostumado, por exemplo, para mim é ótimo falar de sono, e eu me sinto à vontade, eu me sinto feliz, eu estou aqui porque está dentro da minha zona de conforto. Mas se você me diz para falar, sei lá, chega para me falar de um tema totalmente diferente para mim, isso vai me gerar uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Então, nessa pandemia, a gente está tendo que lidar com várias situações novas e a gente está tendo que se acomodar. Então, todos aqueles... então, assim, se a gente for medir na população geral, que hoje, por exemplo, aqui do Brasil, a gente até falou que a prevalência de depressão é de 5,3%, isso foi medido antes da pandemia. Se a gente for medir agora, depois da pandemia, eu não sei não se não foi lá para 15%, entendeu? Então, tudo aqueles fatores que normalmente atrapalhavam o nosso sono, na pandemia, eles foram absolutamente exacerbados, absolutamente. Então, se eu tinha um horário de tela de X horas, eu tenho certeza que depois da pandemia, isso quadruplicou. Então, se eu tinha um nível de estresse X, na pandemia ele quadruplicou. Então, tudo aquilo que... as pessoas passaram a beber muito mais. Então, o excesso de bebidas alcoólicas, né? Manu também comentou sobre isso ontem. Então, tudo foi muito exacerbado na pandemia. Então, piorou, com certeza. Eu não tenho nem dúvida de responder isso aí. E Suleima, acrescentando aí para o professor Gilberto, essa questão dentro do contexto de sindemia, eu ainda considero que os problemas e distúrbios de sono já faz parte da sindemia, né? Porque a gente vê que a gente está tendo um aumento muito grande nos números de distúrbios de sono. Então, está havendo essa interação sinérgica mesmo de um agravo com o outro, né? Então, as próprias sequelas, né? As pessoas que estão se tratando da Covid, a gente vê que o sono já está prejudicado no antes, né? Mesmo que se você não se contamina, durante a Covid, devido a todos aqueles fatores que a Sulema abordou, e a gente está vivendo, ou já viveu, experimentou, né? Quem já foi contaminado, e o pós-Covid, né? Então, eu considero que os distúrbios do sono, a piora da nossa qualidade do sono, já é um exemplo de sindemia. E também, Emanuela, levantei aqui a mãozinha, a gente já vinha de um contexto, quando a gente já vinha trabalhando isso nos nossos outros trabalhos, que a gente já vinha de uma situação em que a população mundial ela já vinha privada de sono. Quando você compara as horas de sono, por exemplo, que tínhamos na década de 70 e que nós temos agora nos anos 2000, nós diminuímos cerca de 2 a 3 horas. Então, a gente já vem de uma situação crônica de privação de sono. Então, já é uma epidemia a privação de sono, junto com outras epidemias, e aí tem essa junção. Então, a gente já vivia numa situação de pandemia, que a gente vinha alertando a população mundial de que a população mundial, na atualidade, está privada de sono. E aí, talvez, eu desconfio muito, eu tenho uma hipótese muito forte que talvez esses números aumentados relativos à depressão e ansiedade têm muita relação com essa privação de sono crônica que nós estamos vivendo. E aí, dentro da pandemia... E aí, o Gilberto, acho que ele quer esclarecer também. Isso, ele quer esclarecer. Por causa da sindemia. Boa tarde a todas, obrigado. É assim, porque quando eu fiz referência à sindemia, foi num contexto que eu assisti uma palestra com a professora lá da Fiocruz, então ela destacou o seguinte, que a sindemia é um contexto que está caracterizado pela simultaneidade de uma doença com outras, que vão se desenvolvendo em sinergia, como a
como a Emanuele destacou, e que é potencializada pela desigualdade social, que é o caso. Claro, a desigualdade social está presente em todos os países, em maior ou menor grau. Mas é nesse sentido que eu tinha, de alguma forma, colocado a minha questão. Porque, mesmo que a gente desse conta da questão do Covid-19, isso fosse equacionado, mas, mesmo assim, pelo que eu entendi da palestra, ainda existiria a possibilidade dessa coexistência com outras doenças, porque o problema maior, que a desigualdade social, ainda permanece, e aí a desigualdade social que nós vivemos de forma brutal em nosso país, ela contribui de forma crucial, não só para essa pandemia, mas, quem sabe, para outras pandemias que eventualmente venham a acontecer no futuro. Posso? E aí eu queria complementar que aí, assim como a gente falou sobre as mudanças climáticas, como já tem estudos que mostram que as mudanças climáticas atingem mais as populações mais pobres e os países mais pobres, claro que essas situações de pandemia, elas atingem a camada mais pobre da população, e aí também a questão do sono, porque, olha só, uma pessoa que tem uma condição, por exemplo, aqui a gente não vive muito isso, mas, por exemplo, nos grandes centros, tem pessoas que passam 3 horas para chegar ao seu local de trabalho, pegam diversas conduções, então ela tem uma privação de sono já por conta do tempo que ela gasta de transporte. As pessoas também, dentro da pandemia, perderam seus empregos, né, as camadas mais pobres da população, o desemprego aumentou consideravelmente, a fome nessa população tem aumentado consideravelmente, né, a gente depende desse auxílio emergencial para que as pessoas tenham minimamente o que comer, então isso realmente agrava muito, de todas as formas, então agrava a possibilidade, porque ele não pode às vezes abrir mão, ele não tem a possibilidade que nós temos de ficarmos em casa, então ele se expõe mais os vírus, e se expõe mais o vírus, então ele já tem uma saúde prejudicada, o sono prejudicado, a imunidade prejudicada por conta do sono, aí a gente não pode entrar, porque o sono ele envolve tantas coisas que a gente tem tantas conexões, e aí ele se expõe mais o vírus, então assim, sempre a comunidade mais pobre, ela é mais penalizada. Eu sempre digo que nesse contexto da sindemia, que é esse fenômeno, né, a nova nomenclatura que tem se usado nesses últimos meses da pandemia, é que as pessoas usam muito o termo de que nós estamos todos no mesmo barco, né? Mas eu não acredito muito nisso, não. Já fazendo uso do conceito da sindemia, a gente está todos estamos num mar muito agitado, mas cada um num barco diferente, né? Uns estão nos seus barquinhos, enquanto outros estão nas suas lanchas, né? Então, talvez esse contexto, a realidade de cada indivíduo, com certeza se reflete de um modo diferente na sua condição de saúde, e por que não na sua condição de sono. Eu acho que é bem isso aí. Manu. Vamos lá. Última pergunta do dia. Como tenho acesso ao teste para verificar cronotipo? Vários testes, né? Tem o questionário de Munique, tem questionários que avaliam o cronotipo, inclusive em pessoas que trabalham em turnos, tem o questionário de Orne, o Ostberg, que ele avalia matutinidade, vespertinidade. Então, é só dar um Google que você vai ter testes específicos, né? O que a gente mais conhece mesmo, o mais popular mesmo, esse é o questionário de Orne, que a gente chama, que ele foi criado lá no Instituto do Stress Research Institute, lá na Suécia. Então, ele é um questionário muito famoso que ele determina se você é matutino ou vespertino. Ele faz uma série de questões, de questionamentos sobre hábitos que você tem, e aí dá um... a ponta, Poliana, obrigada. Provavelmente vai ser esse. Então, dá uma pontuação, e de acordo com essa pontuação, você identifica se você é mais matutino ou mais vespertino, ou intermediário também. Lembrando que o intermediário é o que consegue mais se adaptar, e dependendo do ambiente ou do trabalho que ele vai se exercer, ele consegue mais ou menos se adaptar.
Tem testes, né, bem específicos, validados, com outros recursos e tal, mas assim, para leigos e que tiver uma curiosidade, tem esse aí que eu coloquei aqui, o link, né, o Instituto do Sono, o teste de cronotipo, de uma forma mais informal. E aí a gente costuma sempre falar o quê, né, existe a questão desses resultados que a gente traz aqui, dessas discussões, dessas recomendações que são colocadas, baseadas em estudos populacionais, né, que existem diferenciações específicas regionais e tudo, e o mais importante é a gente fazer a nossa própria ciência. Então, melhor do que existem testes genéticos, né, Sulema, para identificar o seu gene clock, que identifica essas questões de hábito, de metabolismo, enfim, tem diversos fatores. Mas a autoobservação, ela diz muito, né, a gente saber como o nosso corpo funciona, se eu tenho sono reparador a partir de quantas horas, ou se eu dormir demais, inclusive, parece que eu estou mais ressaqueado, aquele cochilinho pós-almoço me faz bem ou me faz mal, né? Então, assim, existem recomendações para esse cochilinho pós o almoço, é benéfico, diz até o soninho da beleza. Por quê? Porque é aquela fase do sono não REM, que é o sono mais superficial, que é aquele que quando acontece a faxina, ocorre maior replicação proteica cerebral, que é quando renova-se as células, por isso que diz que é o soninho da beleza, ele acontece. Só que existem pessoas que esse sono pós-almoço vai atrapalhar na profundidade do sono ou na indução do sono à noite. Então, tem gente que isso não vai ser bom. Então, essa recomendação para essa pessoa tem que ser descartada. Então, nada melhor do que a ciência própria, né? A sua identificação, seu autoconhecimento. E para você que faz bem o soninho pós-almoço, o indicado é que realmente não ultrapasse a 15, 20 minutos, né? Então, assim, para não atrapalhar justamente no sono do horário da noite, noturno. Outra recomendação importante que a gente coloca sempre é a questão das substâncias que estimulam, né, cafeína, para quem pratica atividade física à tarde ou à noite, tem gente que usa pré-treino e tal, isso vai alterar completamente a qualidade do sono à noite. A própria substância do café, a gente sabe, professores, né, tem o cafezinho na sala, o dia todinho tomando umas 3, 4 xícaras, mas diz que é bom para a saúde cardiovascular, só que tem aquele ditado, né, entre a dose do remédio do veneno está justamente a quantidade, né? Então a gente recomenda que a cafeína ela tem que seja usada no período da manhã, aquele cafezinho pós-almoço não é adequado. Aqui a gente tem o hábito do tereré, que é uma questão cultural, que embora ele seja uma ótima alternativa, ele é bem menos agressor, digamos assim, requer bem menos o metabolismo em relação ao café, ele ainda assim é um estimulante. Então, assim, após as 3, 4 horas da tarde, o uso do tereré já não é recomendado. Então, tem gente que diz, eu tomo café, mas eu metabolizo rápido, eu nem sinto, consigo dormir. Eu era uma dessas pessoas, tá? Eu era justamente a pessoa que dizia que amo café, mas agora eu sou a louca do chá. Consegui mudar esse meu hábito, utilizo café descafeinado só pela manhã, e o que eu achava que não fazia efeito para mim, na verdade, ele me prejudicava, porque eu não conseguia sonhar. Então, assim, para a indução do sono, o café não me prejudicava, mas não me permitiu o aprofundamento do sono. Então, quando eu comecei a fazer esse teste de cortar a cafeína e vi que quando eu cortei eu sonhei, e aí a questão do sono, do fato de sonhar, ele é um bom indicativo de qualidade do sono, que acontece justamente naquela fase do sono REM, que é o sono que diz que é quando ocorre o movimento dos olhos, né? Que é aquele que vai ser importante para a fixação da memória, do aprendizado, que é aquela fase onde ocorre a tonia muscular, onde realmente a pessoa fica sem se movimentar, pode ter aqueles chutinhos, né, de alguns reflexos, mas o cérebro está ativo no sentido que ele está armazenando as informações e ativando as sinapses, né, então essa fase é essencial, é justamente a fase que tem que vir os sonhos. Então se pergunte, sonhei hoje, consigo lembrar dos meus sonhos, então tá ótimo. Não consigo lembrar, digo que nem sonho, então comece aí a avaliar os seus hábitos, sua rotina da manhã, da noite, e testando tudo aqui que foi abordado com muita categoria pela professora Sulema. Acho que é isso. Não sei se eu retralhei aqui muita informação. Eu só gostaria de acrescentar
É tão bom ficar ouvindo, eu adoro ouvir a professora Sulema Apoliano, a gente aprende muito, a gente relembra, a gente fica pensando na nossa rotina, né? E é isso mesmo, o sono, ele é biológico, ele tem toda uma regulação biológica, mas ele é muito também comportamental, é por isso que a gente chama que são hábitos de higiene de sono, né? Onde a gente deve fazer uma limpeza de alguns hábitos que a gente julga não ter interferência nenhuma, mas a gente tem aprendido esses dias que interferem sim. E antes da professora Emanuele encerrar, né, a nossa tarde de aprendizado, eu estava pensando em duas situações, né, em relação à nossa vivência como docente no ensino remoto. A Suleima falou bastante dessa hiperconectividade que nós temos devido à pandemia, e como nós, professores, estamos no R, né, no ensino remoto emergencial, essa conectividade ela se tornou muito maior. E uma coisa que é da nossa rotina do trabalhador, professor, é aquele hábito de levar trabalho para casa, mesmo no presencial, né? Quem nunca saiu mais cedo da sua instituição, mas levou trabalho para casa, né? Ou então não é que saiu mais cedo, é porque não deu tempo mesmo de terminar enquanto estava lá, e levou para casa usando seu feriado, o seu final de semana, às vezes até suas noites, para concluir as demandas pedagógicas, né, de ensino. E isso, infelizmente, já é uma problemática que afeta a saúde do professor. E na pandemia, a gente não levou o trabalho para casa. O trabalho está aqui em casa, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de se desconectar com o trabalho nesse contexto de pandemia, né? Então, eu penso que, como profissional de saúde do trabalhador e que preza a qualidade do sono, a gente precisa se vigiar enquanto professor. Eu sou professora, eu estou dando aula nesse modelo, e a gente precisa se vigiar para haver essa desconexão, né? Estabelecer os nossos horários de trabalho e estabelecer limites, né, dessa relação com o trabalho, seja com o aluno, seja com a instituição, com a nossa chefia, né? Porque se eu saio do meu trabalho às 18 horas e, de repente, um colega ou meu chefe ou um aluno precisa de mim, o professor já foi embora. Então, tudo bem, a gente vai falar com o professor no dia seguinte, não é assim que acontece? Mas no ensino remoto, não. Se você precisou do colega, ele manda lá um WhatsApp, né? Pode ser às 19, às 20, às 21, ou domingo à tarde, né? Então, a gente, às vezes, não estabelece esse limite e a gente não se desconecta do trabalho. E se relacionando ao sono, muitas vezes essa não desconexão tem acontecido à noite, né? Então, a gente precisa estabelecer limites para nos preservar. Eu entendo que o trabalho remoto, o ensino remoto, tem invadido a privacidade do professor de um modo muito forte. Então, se não parte da chefia, né, e dos alunos, que muitas vezes, dependendo da faixa etária dos nossos alunos, por mais que a gente diga, só me mande e-mail, só me mande, e-mail nem tanto que a gente não acessa o e-mail, mas às vezes notifica, né, que chegou e-mail aqui, mas não me mande mensagem depois das 18, mas às vezes ainda assim acontece. Mas se não há esse limite por parte do terceiro, que parta da gente, que a gente estabeleça. Às 18 horas eu não vou tratar de nenhum assunto referente ao meu trabalho. Eu vou viver minha vida pessoal, eu vou curtir a minha família, porque se a gente não faz essa desconexão, a gente fica estimulando a nossa mente, a gente não desacelera e a gente não se prepara para o sono, né? Eu estou num momento aqui na minha casa IFAC, contribuindo nessa parte de gestão, né, de coordenação, e às vezes eu lembro de um assunto, aí eu preciso falar com o professor, e aí eu olho a hora, eu fico, não posso falar, eu preciso esperar até o dia seguinte, né, então eu peço até desculpa aqui aos colegas se de repente eu já os incomodei em horário inoportuno, porque a gente
acostuma e acha que tem essa liberdade, né? Alguns colegas até permitem, não se incomodam, mas a gente precisa prezar por essa privacidade do professor. Então, que a gente possa inserir esse hábito do nosso dia a dia, para a gente já se desconectar à noite, se preparar para relaxar, ter o nosso momento família e descansar e ter um bom sono. E uma outra coisa que eu achei interessante, eu não sei se a Sulema ou a Poliana já leram algo sobre isso, a gente estava falando da luz azul, né? Porque muitas vezes a gente dá aula e precisa estar conectado a telas à noite. Sobre o filtro de luz azul nas lentes dos nossos óculos. Eu já pesquisei e eu nunca encontrei um fundamento científico realmente se funciona. Mas, na dúvida, eu já experimentei, né? Eu já, desde, acho que tem uns 2 anos, acho que já tem mais de 2 anos que eu faço uso de óculos. A gente não bota antirreflexo, transition, essas coisas, e eu botei o filtro de luz azul. E aí eu uso 2 óculos diariamente, um para usar de dia e esse com a filtro de luz azul, principalmente à noite. Eu não sei se é ilusão da minha mente, mas eu sinto mais conforto. É um conhecimento, eu não sei se é só a influência do marketing, né, em nos vender, mas eu percebi a diferença. Então, professor, se de repente você usa óculos e deseja fazer o teste, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas a minha experiência pessoal é que eu me sinto mais confortável quando eu estou usando lentes com filtro de luz azul, né? Isso lembrando bem que a Sulema disse que o problema não é só a luz azul em si, mas a conexão. Mas se você precisa trabalhar à noite, né, então que você minimize fazendo uso desses artifícios. E é isso, eu estou muito feliz com o evento que a gente realizou, muito obrigada, professora Sulema, professora Poliana, agradeço também aos meus colegas, à nossa família, Saúde e Segurança do Trabalho do IFAC, nosso teamwork, né, como a gente chama, é uma equipe maravilhosa que eu amo trabalhar, e eu estou muito feliz com a presença de todos vocês, e que nós tenhamos outras oportunidades de estar realizando outros eventos com foco na saúde do trabalhador, e dessa vez falando de sono. Obrigada, gente, um abraço a todos, desejo muita saúde, e eu passo a palavra para a Emanuela. Obrigada, Manu. Gostaria de agradecer, professora Poliana, professora Suleima. A fala de hoje foi maravilhosa, perfeita, muito bem direcionada, né, ao público da qual se destinava. Eu acho que todos aqui tiraram suas dúvidas, né, e no meio também surgiram mais algumas dúvidas também aí que foram sanadas, né. Enfim, foi uma palestra perfeita, brilhante, obrigada. Gostaria de agradecer em nome, né, como a Manu falou, né, em nome dos professores de segurança do trabalho, né, pela presença, pela palestra, e também agradecer a todos que compareceram no dia de hoje para ouvir, para a gente aprender, né, porque tem muita coisa aqui que a gente vai aprender, estamos aprendendo, e para a gente se conhecer o nosso sono, conhecer como podemos melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, o nosso trabalho, né, nesse período pandêmico, né. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Palavra final, Poliana, Suleima, nada? Suleima? Não, só agradecer muito a presença de todos, a disponibilidade de estar aqui até às 5h30, eu vi que todo mundo ainda continuou aqui firme e forte, então quer dizer que a discussão foi boa, só tenho a agradecer. Isso, é muito perigoso perguntar se a gente quer falar mais alguma coisa, porque a gente sempre Mas muito obrigada pela oportunidade, pelo interesse, a gente fica muito feliz, né, porque realmente acho que todos se sentiram muito provocados, é um assunto que está no nosso dia a dia, a gente sente, né, a necessidade, o impacto disso, então esse momento aqui foi muito bom, e excelente colocação, acho que para finalizar o que a Emanuela colocou, né, assim, dicas imprescindíveis para o docente nesse momento de atividade remota. Então, receba um abraço virtual e o desejo de bom sono e sonhos. Obrigada, Poliana, Suleima, Manuela. Gente, quem ainda não preencheu
o formulário, tá, de participação, a lista de presença, o link está aqui no chat, por favor, preencham, que na semana que vem esses certificados já serão enviados, né, aliás, já estarão no item, certo? Então, muito obrigada, tenham todos uma boa tarde, e partiu. Obrigada, gente, boa tarde.